Campanhas de todas as naturezas são criadas na internet em busca de ajuda financeira. Nas campanhas solidárias, por exemplo, famílias promovem a arrecadação virtual para custear tratamentos médicos. Foi o que fez a família do menino Orlando, de Ipameri, Goiás. Por causa de uma doença, o garoto tem uma série de limitações e é o que a gente vai ver agora na reportagem de Evelyn Araújo. O dia a dia de Orlandinho nas redes sociais. O menino, de apenas 5 anos, nasceu com paralisia cerebral. Mas nenhuma dificuldade tira dele esse sorriso gostoso. O sonho da família é que ele tenha uma infância com mais qualidade de vida. Por isso, eles lançaram na internet uma vaquinha. Precisam da solidariedade das pessoas para arrecadar fundos. Um tratamento inovador para a doença no Equador custa mais de R$100 mil. Em um mês a gente conseguiu 50% do dinheiro e era muito dinheiro, era uma coisa que antes de a gente fazer isso a gente pensava que era uma coisa muito irreal, mas depois foi indo e parece que virou uma coisa tão mais próxima e traz muito mais esperança, né? O dinheiro doado vai para uma conta no nome do menino. A mãe de Orlandinho sempre presta contas da arrecadação, uma forma de dar transparência a quem ajuda. Esta é uma forma de evitar problemas com a justiça, como o que aconteceu em Santa Catarina. Os pais fizeram uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para o tratamento do filho, mas usaram os recursos para comprar carro, joias e viagens. O garoto tem atrofia muscular espinhal severa. A doença causa atrofia ou fraqueza muscular progressiva. O projeto de arrecadação conseguiu mais de R$200 mil. O casal foi denunciado pelo Ministério Público do Estado por estelionato e apropriação indébita. Segundo esta advogada, doações são feitas de boa fé e quase sempre sem garantias, o que dificulta a devolução dos valores. Não tem um contrato, não tem nenhum documento escrito que exija que seja feita esse retorno, né, essa prestação de contas. Então, é uma doação feita de boa fé. Ela não vai ser, né, não vai ter uma contrapartida da outra parte. A família de Orlandinho não perde as esperanças. Conta com a ajuda das pessoas para dar uma vida melhor ao menino. Esse tratamento só vai fazer com que ele se torne uma criança de verdade, que ele possa fazer coisas que crianças fazem, sabe? Coisas simples, né? E para entender mais sobre as vaquinhas virtuais, vamos conversar agora com o Dr. Fernando de Assis Bom Tempo, que é advogado especialista em direito digital. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vimos na reportagem um caso bem sucedido e outro, infelizmente, que houve aí uma fraude, né? Eu queria que você explicasse para a gente em relação à confiança de quem doa. Como é que funciona? Existe uma regulamentação no direito sobre essas doações por meio da internet? Bem, realmente essa é mais uma faceta que a internet está mais à frente do que o próprio direito. Não há uma legislação específica que trate acerca do tema e que nos permita pensar em todos os elementos de garantia e de segurança. E aí acaba que nós bebemos daquilo que tem pronto no direito, tanto na área do direito civil quanto na área do direito do consumidor, trazendo como principal mote uma relação contratual, negocial, onde os termos, desde a oferta para o recebimento da doação até a efetiva forma de pagamento e a transferência desses valores, acabam seguindo aquilo que está estabelecido nos termos e condição do site que se sugere a fazer essa gestão ou num contato direto entre as partes, doador e donatário. Ou seja, é importante a pessoa que doou, as quantias são grandes, a gente viu aí R$200 mil, quase R$100 mil em outros casos também, acompanhar o site e esperar e às vezes até cobrar uma transparência ali, que seja colocado, por exemplo, os valores que estão sendo gastos com tratamentos. Esse acompanhamento é importante, né? Com certeza, eu acho que ao tempo que isso for utilizado cada vez mais no mercado, há de existir sites com maior expertise que busque dar mais credibilidade às ofertas que por ali passam, criando regras claras de auditagem, de prestação de contas, de feedback das doações, exatamente para que através da confiabilidade que passam pelo serviço prestado, seja possível que cada vez mais pessoas possam exercer essa atividade tão importante quanto é a da caridade na doação por vaquinhas virtuais. Doutor Fernando, a doação ela é pura, né? Agora, nesse caso específico que nós tratamos na reportagem, quando ela é vinculada com a promessa ou com a garantia de uma ajuda a terceiros, é aí que a pessoa precisa ficar atento, né?
para não configurar uma irregularidade no uso indevido, vamos colocar assim, desses recursos. Sim, com certeza. Grosso modo, a doação ela é estabelecida em cima de um negócio onde você tem a transferência de bens, patrimônios ou presentes, gifts mesmo, entre dois personagens mediante mera aceitação. Nesse caso específico, a doação ela vai, como nós chamamos de direito, com encargo. Ela vai associada necessariamente a uma utilização em prol de uma atividade específica. A partir do momento que a doação ela é feita com encargo, nasce necessariamente a obrigação de cumprir este encargo. Ao que isso não acontece, estamos diante de um ilícito que pode e deve ser tratado na área civil, quando se refere a ressarcimento do valor doado e mais eventual indenização que se queira discutir, e até eventualmente na área criminal, se for identificado que existe um ato doloso, pretérito, onde se maquiou uma realidade com o objetivo de arrancar dinheiro daquela pessoa de coração bom. Ou seja, naquele segundo caso que a gente viu na reportagem, a pessoa que doou dinheiro e descobriu que aquele montante não foi usado para o devido fim, ela entra na justiça para recorrer, pode até pedir danos morais? Tem alguma questão nesse ponto? A consequência natural disso é o recebimento de valores a título de ressarcimento do que eu paguei, sob pena de descaracterizar o enriquecimento sem causa. Mas, para além disso, esse ilícito admite, em casos específicos, se eu demonstrar que transborda os elementos naturais do dia a dia, a possibilidade de indenizações a título de perdas e danos morais. Falando em vaquinhas virtuais, nós tivemos nas últimas eleições um avanço no que se refere a essa matéria, porque os eleitores puderam doar a seus candidatos com o fim do financiamento público de campanha. Então, a lei eleitoral, ela versa sobre esse aspecto específico, né? Aqui a gente está falando sobre outra seara do direito. Sim. Nas eleitorais, já existe regulamentação para isso. Existe um passo a mais, obviamente, na legislação eleitoral, exatamente pelo fato de que o valor que está sendo doado, ele necessariamente precisa ser auditado pelo próprio Estado, através da prestação de contas das candidaturas dos respectivos candidatos. Por isso que lá se exige, por exemplo, que os sites que fazem a gestão dessas vaquinhas virtuais, eles tenham prévio cadastro no Tribunal Superior Eleitoral, o que só por este motivo já começa a aumentar um pouco mais a credibilidade, aumentar um pouco mais os cuidados que são tidos de ambos os lados, exatamente por saberem que existe ali um controle e uma fiscalização estatal, que é o que deve propagar as áreas privadas para facilitar esse tipo de empreendimento. No âmbito da pessoa física, como é que funciona para fins de Receita Federal, por exemplo? A transmissão entre valores a título de doação está sujeita à tributação do Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, ITCD, e as hipóteses naturais de isenção pelos valores que são alcançados através do numerário que se alcança. De modo que, a depender do que eu vá doar, com certeza a gente tem tributação que deve ser objeto de declaração. Nesse ponto, a gente sempre tem que lembrar que a declaração é obrigatória. O que você pode ter é o enquadramento e alguma hipótese de isenção nos termos da legislação. Ok, doutor Fernando, bom tempo mais uma vez. Obrigada pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.